Eu quero destacar na mensagem de hoje uma passagem que provavelmente vocês já conhecem, sobre Naamã. Naamã é aquele homem que era forte, poderoso, que havia já vencido algumas guerras para o seu senhor, mas ele tinha um problema. Naamã era um homem leproso e ele sofria com essa doença por não poder curar. Sabe que certa feita eles vão fazer uma guerra e eles trazem como, vamos dizer assim, presa uma menina. O texto fala que é uma menina, uma mocinha, e essa ficou ajudando a esposa de Naamã. E ela pôde perceber o problema que Naamã tinha, que era o problema de lepra. E ela disse, se o meu senhor pudesse ir em Israel, porque em Israel tem homem de Deus que pode curá-lo. Interessante que isso chamou a atenção dele. Chamou a atenção e ele vai pedir cartas para o seu senhor para ir até Israel, porque senão era difícil chegar até lá. Mas quando ele chega e entrega essa carta para o rei de Israel, o rei de Israel fica nervoso e rasga essa carta e fala que ele acha que eu sou Deus para tirar a vida e dar a vida. Parece que não deu muita atenção. Mas essa mocinha que acabou sendo traga como escrava, que está ajudando a esposa de Naamã, ela falou do profeta Elias. E aí ela indica, certo, que essa pessoa. Pois bem, Naamã vai chegar até a casa de Elias. Pensando ele que ia chegar lá na casa de Elias, Elias ia sair, ia prestar continência, ia recebê-lo. Elias simplesmente, de onde ele estava, ele manda o seu servo avisar para Naamã. Vá até o rio e banha-se por 7 vezes. Naamã ficou muito bravo com isso e ainda disse, olha, de onde eu estou vindo tem rio muito melhor do que este. Por que eu não pude fazer isso mesmo onde eu estava? Mais uma coisa que nos chama atenção, e eu quero que você preste atenção sobre esse fato também. Os servos que estavam com Naamã falaram, Senhor, se acaso ele tivesse pedido coisa impossível, talvez o Senhor faria. Mas é uma coisa simples. Ele pediu para o Senhor banhar no rio 7 vezes. E aí conseguiram convencer Naamã a ir até o rio banhar por 7 vezes. Sabemos na história que no final das 7 vezes, ele ficou com a pele toda limpa. E aí pôde provar que Deus estava através das mãos do profeta Elias fazendo sinais e prodígios. Elias foi um grande homem, um grande profeta nas mãos de Deus. Fez muitas coisas naquele período da sua história, né? Você sabe que o sucessor de Elias é Eliseu, que também acabou fazendo grandes coisas no período que eles viveram, né? Mostrando a presença de Deus assim na vida do homem, ajudando mesmo Deus sendo Deus invisível através dos homens que estavam fazendo. Pois bem, podemos ver um pouco dessa história. Olha no capítulo 5 de 2 Reis, conta um pouquinho. Vou ler só uns 3 versículos, só para a gente entrar bem na história, porque eu não quero ler tudo que nós estamos vendo, porque o ponto principal é outro que eu quero mostrar nessa mensagem para todos nós hoje, né? Fala aqui no versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis, que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso, né? Leproso. Lepra naquele período da história deles era uma coisa muito terrível. Hoje, graças a Deus, nós temos já medicina avançada, mas mesmo assim, quando alguém está com lepra, né, hanseníase, eles falam, precisa ser separado para fazer um tratamento, porque é uma doença contagiosa, né? Pois bem, ele tinha lepra. O versículo 2 diz que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina sabia que em Israel tinha homem de Deus, tinha alguém que era o braço de Deus para estar ajudando o povo a permanecer perto de Deus. E através das mãos de Elias saíam sinais e prodígios que chamavam a atenção, né?
E aí fala no versículo 3, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora chamou atenção. Olha, se o meu senhor pudesse estar em Samaria, ele iria ficar bem. A sua pele ia ficar boa de novo. Não tinha aquela doença, aquelas feridas da lepra. Pois bem, Naamã vai até o rei. Naamã vai chegar até a porta da casa do profeta Elias. Mas quando ele ouve lá de dentro o seu servo, o servo de Elias, mandando ele ir banhar 7 vezes no rio, ele não gostou. Ele ficou bravo. Olha o que ele diz no versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, né? Sairia e ia, como dizer, se punha de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, né? Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Que é muito parecido com alguns falsos curandeiros que existe hoje. Eu vou falar curandeiro porque existe muitas igrejas, entre aspas, que tem os seus que colocam a mão para restaurar alguma coisa, né? Naamã não fez nada disso. E ele ficou bravo. Versículo 12. Não são porventura Abana e Fartar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficarei limpo? E voltou-se e foi com indignação. Bravo. O seu servo chama ele. Olha, Senhor, vamos conversar um pouco aqui. Olha, ele não pediu coisa difícil. Veja como eles conseguem convencer ele. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito, né, o profeta, alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quer dizer, se fosse uma coisa difícil para fazer, o senhor não iria procurar fazer? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Lava. Esse lavar, que é o motivo da nossa história hoje aqui, para você gravar bem isso. Nós sabemos que lavar é um tipo de fazer uma limpeza. Nós pegamos, às vezes, no carro, em alguma graxa, em alguma terra, e qualquer outra coisa, imediatamente nós queremos água para lavar as mãos. Quando estamos trabalhando, queremos água para lavar do pé à cabeça, lavar, tirar a imundícia que tem no corpo. E nós fazemos isso com uma naturalidade, é uma coisa natural para todos nós. Lavar. Esse lavar tirou a imundícia que estava de doença no corpo de Naamã. Também tira a imundícia de sujeira que está na nossa pele. Agora, esse exemplo que ficou aqui nos chama a atenção com respeito a algo muito mais profundo, que temos um exemplo aqui. Muito mais profundo. Porque é o batismo para lavar a imundícia do pecado em nosso corpo. E uma outra coisa que eu quero te dizer. Se Jesus tivesse pedido algo difícil para você ou para mim, para ele dar a vida eterna, será que nós iríamos reclamar ou iríamos fazer? Preste bem atenção. Jesus falou que ninguém vai entrar na vida eterna se não passar no lavar pelas águas. Isso aconteceu com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, e aconteceu com tantos outros, né? Mas 2 pessoas eu destaquei, para a gente poder ver isso. O apóstolo Paulo, quando ele estava realmente perseguindo a igreja, caminho de Damasco, que subitamente apareceu aquela luz forte, que fala que ele ficou cego e caiu por terra, fala que ele ouviu uma voz, e ele pergunta, quem é, Senhor? E essa voz sai daquela luz e diz para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegas, Saulo ou Paulo. E agora, levanta, ele segue, vai ser guiado pelos seus companheiros, vai até a rua direita,
tem um homem por nome chamado Ananias, ele vai te dizer tudo quanto você tem que fazer. Então, Paulo ficou emudecido com aquilo, vai ficar sem enxergar durante 3 dias, vai chegar nessa casa, Ananias vai ficar um pouco preocupado, porque Paulo estava indo para Damasco com o propósito de prender as pessoas que já tinham aceitado Jesus como Senhor. Mas Paulo chega até esse lugar, Deus falou para Ananias, Ananias recusa um pouco, Senhor, mas esse homem tem sido uma peste, tem destruído as pessoas que querem estar com o Senhor. Deus falou, não, Ananias, eu vou provar para esse homem quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas Paulo, ele veio de uma linhagem muito segura, uma religião muito forte, e ele vai negar Cristo. Ele não quer Cristo, mas a doutrina tem que ser mudada. E Paulo vai lutar contra isso. Talvez Paulo estava fazendo coisa muito mais difícil, muito mais dura, mas isso que vai falar para ele, ele vai lutar contra. Por quê? É comum em nossas vidas, talvez fazer algumas coisas muito mais difíceis em prol da nossa salvação, ou esperando a salvação, do que aceitar as coisas que Jesus ensinou. E Paulo vai relutar bastante com estas coisas. E mais tarde na história, começa a conversão dele no capítulo 9 do livro de Atos, né? Mas mais tarde na história, a gente vê Paulo relatando isso, o que aconteceu com ele, na verdade, na chegada nessa rua direita, na casa de Ananias, na cidade, a gente vê ele realmente lutando, e a palavra que vem de Ananias para ele, e agora, por que te demoras? Então essa demora é que todos nós enfrentamos. Quando alguém falou para mim, José Carlos, olha, você precisa lavar a imundícia do pecado que tem no seu corpo. Você é um pecador. E eu falei para a pessoa, mas você está dizendo isso para mim? Ele falou, eu não. Quem está falando é o próprio Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu ainda falei para a pessoa, prova isso para mim. Ele falou, eu não tenho que provar nada, José Carlos. Deus já está falando. Romanos capítulo 3, versículo 23, disse que todos, e você faz parte de todos, como eu também faço. Então tem que aceitar. Mas, no capítulo 22 do livro de Atos, nós podemos observar que Paulo teve essa dificuldade. Como Naamã teve dificuldade para tirar as impurezas da pele, né? E aqui nós percebemos que parece que Ananias começou a ensinar para o apóstolo Paulo quem é Cristo, como é o Evangelho, essa prática das coisas simples do Evangelho. E nós lutamos para não aceitar. Eu acho que na sua vida é assim também, porque na minha vida é assim. Temos dificuldade, porque é uma aprendizagem para uma vida, até passarmos por aqui. Mas Ananias começa a falar para Paulo e vai ensinando para ele. E Paulo parece que fica escutando, ouvindo e meditando, mas dar o passo para lavar a imundícia do pecado, isso ele não queria. E no capítulo 22 do livro de Atos, diz bem assim, Ananias falando para ele, e agora, por que te demora? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Confessando Jesus como Senhor. Não é coisa difícil. Não é difícil para você fazer. Por quê? A fé, você confia em Deus. Não, eu quero a salvação, eu tenho Deus na minha vida, mas e na hora de aceitar o lavar dos seus pecados? Na hora de confessar Jesus como Senhor? Agora você diz, eu não preciso disso. Paulo provavelmente pensou, mas eu já sou um homem de Deus, eu não preciso disso. Eu faço coisas muito mais difíceis do que isso para Deus. Paulo era um fariseu, uma das seitas mais rigorosas do período que ele viveu. Então, coisa muito mais difícil já estava fazendo para Deus. E agora, lembra bem de Naamã. Os seus servos, se ele, o profeta, tivesse pedido coisa mais difícil, o Senhor não iria fazer? Quantas pessoas hoje fazem coisas muito mais difíceis do que confessar Jesus como Senhor, mas não tem coragem de confessar Jesus como Senhor e nem coragem de ser batizado. E agora, por que te demora? Levanta-te, recebe o batismo
confessando o nome dele. Paulo, com alguma dificuldade, vai e aceita. Não pediu coisa difícil. E é interessante observar que um dos homens também, chamado Tito, depois de Timóteo, primeiro Timóteo, segundo Timóteo, depois vem Tito, né? Tito menciona, aqui no capítulo 3, uma coisa interessante para nós poder ver também. Ele fala que a nossa salvação, ela é baseada no que Deus ensinou. O lavar renovador e regenerador do nosso espírito, porque ele se tornou sujo perante Deus por causa do pecado, não é pelas obras que eu estou fazendo. Eu posso ser uma pessoa muito boa na minha vida, mas se eu não tenho a decisão de fazer o que Deus ensinou, eu não vou ser salvo. Porque Deus deixou o lavar renovador e regenerador, foi para mim e para você. Olha o que ele diz no capítulo 3, a partir do versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós não precisamos lutar com Deus e nem ser teimoso. O que Deus pediu para mim e para você é aceitar Jesus como Senhor e passar pelas águas para tirar a impureza do pecado que está no nosso espírito, para que ele fique limpinho para entrar nos céus novamente. Porque o Espírito que Deus te deu limpinho, e nós nos sujamos no pecado quando nos tornamos uma pessoa conhecedor do bem e do mal. Todos pecaram, eu e você, e tantos quantos. Efésios capítulo 2, o apóstolo relata tudo isso. Você pode conferir lá também. Tá bom, amados? Uma mensagem simples, mas uma mensagem de grande valor. Começando com a história de Naamã, depois passando através do apóstolo Paulo e depois vendo todos nós através do servo do Senhor Tito, no capítulo 3 que acabamos de ver. É para essa finalidade que a Bíblia ficou guardada, para que a gente possa examiná-la e praticar as coisas que vai nos ajudar a entrar para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Para que a gente tenha a sabedoria e a humildade de aceitar as coisas simples do Evangelho e não ficar querendo praticar coisas além, para achar que Deus vai se compadecer porque somos muito, vamos dizer, muito melhor do que outros praticando coisas difíceis. Deus não está atrás dessas coisas. Ele quer a simplicidade do Evangelho na minha vida e na sua vida. É isso que Deus quer. Se você já é uma pessoa inscrita em nossa página, continue sendo abençoado por Deus, continue sendo agraciado por Deus. Espero que você esteja crescendo com estas mensagens. Se você ainda não é inscrito em nossa página, tem apreciado nossos vídeos e tem desejo de ser notificado cada vez que eu posto outras mensagens, então se inscreva em nossa página, fique à vontade, não pague nada. Uma coisa que eu lhe peço, seja um mensageiro do Senhor. De onde você está, mande a mensagem para qualquer pessoa que você tenha o desejo que aprenda. Pode ser esse vídeo, pode ser outro vídeo, aquele que você acha que vai servir melhor para alguém da sua família, para um dos seus amigos, mas que essa pessoa possa aproveitar o tempo de hoje e também crescer no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.